Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arthur. Estou aqui para mais um vídeo de cálculo 3 e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. Ok? Bom, vocês já devem estar fazendo algumas contas aí, fazendo alguns exercícios para calcular integrais triplas, certo? E tem algumas integrais triplas que são difíceis de ser calculadas por causa da região de integração aqui do sólido ou por causa da fórmula da função f que você quer integrar. Então, existe do mesmo jeito que para a integral dupla uma fórmula de mudança de variável. Então, se você usar uma mudança x, y, z igual a x de UVW, y de UVW, z de UVW, você vai estar saindo do espaço x, y, z, vai estar descrevendo o seu sólido E em coordenadas u, v e w, você vai estar fazendo uma mudança de 3 variáveis, ok? Vale a mesma fórmula lá das integrais duplas que a gente viu num vídeo aí anterior. A integral dupla, a integral tripla em E de uma função f de x, y, z dv, onde dv é o elemento de volume dx, dy, dz em qualquer ordem. Essa integral se reescreve como uma integral tripla na nova região de integração no espaço UVW, da função f calculada no x, y, z, dependendo da nova função das novas variáveis u, v e w. Então aqui você vai substituir as expressões de x, y, z pelas fórmulas de dependência delas em relação a u, v e w. E novamente o elemento de volume você vai trocar pelo elemento de volume nas novas variáveis du, dv, dw multiplicado pelo jacobiano da transformação, ok? O jacobiano é a matriz que você forma usando as derivadas parciais de x em relação a u, y em relação a u, z em relação a u, x em relação a v, y em relação a v, z em relação a v e z em relação a x em relação a u. E aqui eu não vou escrever porque não cabe. Na verdade eu escrevi aqui a matriz transposta. Eu fiz as linhas com as variáveis de baixo, né? E as variáveis novas e as colunas com as variáveis antigas, mas tanto faz se você escrever assim ou assim, se você transpor essa matriz, o resultado dá o mesmo. Então este cara aqui é o jacobiano, ok? Então um elemento de volume em x, y, z é transformado num elemento de volume aqui, que é o du, dv, dw multiplicado pelo jacobiano. O jacobiano ele calcula o quanto o volume está se transformando, ok? Então é o mesmo tipo de mudança das integrais duplas, mas a gente vai estar mais interessado em dois tipos particulares. Podem ter várias mudanças, como da integral dupla, mas em geral na integral tripla a gente vai trabalhar com dois tipos. O primeiro tipo, pessoal, é coordenadas cilíndricas. O que é coordenadas cilíndricas? Na verdade, coordenadas cilíndricas, você pode dizer que é uma coordenada, é o uso de coordenadas polares mais uma coordenada cartesiana, ok? Vamos ver o exemplo mais clássico aqui então. Você tem um ponto no espaço aqui, ok? Um ponto x, y, z aqui. Ele tem uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z. Todo ponto do espaço é descrito unicamente pelas três coordenadas cartesianas, que a gente chama x, y, z. Ok? Agora, o ponto P aqui, x, y, z, a projeção dele no plano x, y, dá um ponto x, y, 0. A gente sabe que esse ponto x, y, 0 pode ser descrito por coordenadas polares da forma r, θ, 0, onde r é aquela distância ali, certo? E onde θ é esse ângulo aqui entre
o vetor que sai da origem e vai até o ponto XY0 e o eixo X, ok? Então, o que é o coordenadas cilíndricas? É você usar coordenadas polares em um plano e o eixo perpendicular ao plano você continua usando coordenadas cartesianas. Então, este ponto aqui vai ser descrito pelas coordenadas R, θ, Z. Qualquer ponto do espaço você pode descrever por 3 coordenadas dessa forma. De fato, você pega um ponto no espaço, projeta ele no plano XY, você descreve a projeção por 2 coordenadas R, θ e o 0. E depois você levanta ele para o ponto original por meio da coordenada Z, ok? Então, relembrando as coordenadas polares, aqui a gente tem um triângulo de lados catetos x, y, hipotenusa R, a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é R ao quadrado. A gente sabe que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente sabe que a fórmula aqui, o x é R cosseno θ, o y é R seno θ e o z continua sendo z. Então essa aqui é uma transformação que mantém uma das variáveis fixas, mas é uma transformação de 3 variáveis. O R a gente sabe que tirando a raiz quadrada aqui ele é isso. A gente sabe que a tangente de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então o θ é o ângulo cuja tangente é y sobre x. E o z é z. Então aqui está a mudança e a sua inversa. Tá claro? Se você calcular o jacobiano das coordenadas cilíndricas, após algumas contas vai dar R, é o determinante da matriz 3×3. É o mesmo jacobiano das coordenadas polares, ok? Ok. Então, como que a gente usa integrais triplas? Vocês quase já estão fazendo isso quando vocês calculam uma integral tripla. Por quê? A integral tripla que a gente quer calcular é essa nesse sólido. Suponha que a gente escolheu projetar o sólido no plano XY. Então o sólido tem uma projeção D no plano XY, tem uma tampa inferior dada pelo gráfico da função U1 de XY e uma tampa superior dada pelo gráfico da função U2 de XY. A gente sabe que essa integral tripla é a integral dupla integrada com a integral simples, onde aqui você tem a ordem dz, dA. O z, certo? Dado um ponto xy aqui, 0, o z ele vai variar de U1 até o 2 de xy, ok? Então, a tampa de baixo, a tampa de cima, o z variando. O resultado depende só de xy, você integra na região D. Isso é uma integral tripla, escrita como uma dupla integrada como a simples. Vocês já estão fazendo isso. Coordenadas cilíndricas é simplesmente você usar coordenadas polares aqui agora, tá? Então, a região D vai ser descrita de maneira simples em coordenadas polares. Você vai ter um ângulo alfa, né, variando entre dois ângulos extremos, um θ, variando entre dois ângulos, alfa e beta, e você vai ter o R, que é o raio, variando entre duas curvas, um H1 e um H2 de θ, tá claro? Então, essa integral dupla aqui em D se reescreve como, né, o dA vira um R dr dθ, se reescreve como você substituindo x por R cosseno, y por R seno aqui dentro e colocando a variação do R e do θ. O R entre H1 de θ e H2 de θ e o θ entre alfa e beta, ok? Então por que a gente chama coordenadas cilíndricas e não coordenadas polares? É que com o uso vocês vão já sair daqui e já olhar para o seu sólido e já pular para cá de uma vez, sem escrever uma integral dupla. Se torna natural você transformar já a integral tripla aqui, tá claro? Então isso vai ser para sólidos que tem uma projeção que possa ser escrita em coordenadas polares. Aqui a gente fez, ok? Para projeção no plano XY, mas isso pode acontecer também
quando você tem, por exemplo, uma projeção aqui no plano YZ de um sólido, a projeção dele aqui no plano YZ é escrita em coordenadas polares, ok? Então vou fazer nesse caso aqui como é que ficaria a integral tripla de f de x, y, z dv no sólido E. Agora a projeção é no plano xy, zy. Então qual que seria a mudança? Que viraria uma integral tripla, a mudança seria x vai continuar sendo x, que é a variável cartesiana da altura, e agora o y, por exemplo, r cosseno θ e o z r seno θ. Ok? Aqui você pode mudar, vai depender da região ali, certo? Tanto faz. Então, como é que ficaria esse integral tripla? O f calculado nas novas variáveis. Então, x é x, o y é r cosseno θ, o z é r seno θ. Qual que é o elemento de volume? Continua sendo, o jacobiano continua sendo r, tá? Quando você usa coordenadas polares em y, z. Então, o jacobiano é r, e agora a variação é do x até o U1, a tampa de trás é o U1 e a tampa da frente é o U2. Então, U1 de YZ, então R cosseno θ, R seno θ, U2 de YZ, ok? E daí, depois o seu R vai variar aqui na região, você vai encontrar as curvas em coordenadas polares lá para o R. Ele vai variar, por exemplo, de um H1 de θ até um H2 de θ. E, finalmente, o seu θ vai variar de um alfa até um beta. Ok? Então, vale também, pessoal, quando você projeta em outros planos e usa coordenadas polares em outros planos, ok? Eu quero chamar a atenção disso para vocês. Vocês vão olhar qual das projeções tem uma geometria que favorece o uso de coordenadas polares. Se no plano XY, YZ ou de modo análogo no XZ. Tudo bem? Então, coordenadas cilíndricas, para quem já está craque nas coordenadas polares, não tem mistério. Vamos agora para umas coordenadas novas, um pouco mais diferentes e que simplificam muito certos tipos de integral, que é coordenadas esféricas, ok? Então, coordenadas esféricas, o que são? Bom, de novo a gente tem um ponto no espaço, ele é descrito pelas coordenadas cartesianas x, y, z, ok? Agora a gente quer descrever eles em coordenadas não cilíndricas, mas em termos de outras quantidades. Pensa comigo, todo ponto P determina uma única distância entre ele e a origem, tá claro? Essa distância que a gente vai chamar de ρ, ok? ρ então é a distância da origem até o ponto. E depois a gente vai determinar dois ângulos, ok? Esse vetor posição do ponto, que é o vetor que liga a origem ao ponto, vetor OP, faz um ângulo único com o eixo Z. Quando a gente sai do eixo Z, a gente conta o ângulo do eixo Z para o vetor. Então a gente vai ter um ângulo aqui φ. Tá claro? Então esse ângulo ele começa no polo norte e desce. Ok? E finalmente a gente vai ter então aqui vai ser o φ. Finalmente a gente vai ter o ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor OK e o eixo X. É o mesmo ângulo das coordenadas polares. Ou seja, você projeta um ponto P no plano XY. Você tem um ponto XY0. O ângulo que esse vetor OK fizer com o eixo X, começando a contar a partir do eixo X no sentido anti-horário, você vai chamar esse ângulo aqui de θ. É o mesmo ângulo das coordenadas polares, ok? Então, todo ponto P, X, Y, Z pode ser descrito de maneira única por coordenadas R, θ,
φ, ok? Ou é ρ θ φ, ou ρ φ θ, tanto faz, ok? Por que chama coordenadas esféricas? Pensa um ponto em cima de uma esfera. Se a Terra você aproximar por uma esfera, a superfície terrestre, pensa um ponto na superfície terrestre. Ele tem uma distância determinada entre a superfície, entre a posição onde ele está e a origem, ok? Na superfície de uma esfera, todos os pontos têm a mesma distância da origem, ok? Mas então, se você variar a distância, você está variando o raio dessas esferas. Agora, pensa um ponto na superfície da Terra. Tem uma distância e tem também ângulos, certo? Ele vai ter ângulos φ e θ. Esse ângulo φ, você vai pegar o vetor que sai do centro da esfera até a posição do ponto e vai encontrar o ângulo que esse vetor faz com o eixo Z, ou seja, o vetor que sai do centro vai para o polo norte, tá claro? Então, à medida que você vai descendo, o ângulo vai aumentando, o ângulo você vai descendo. Então, esse ângulo φ, ele está relacionado com o quê? Com a latitude de um ponto na esfera, certo? Pontos bem acima do trópico de Capricórnio, por exemplo, lá próximo ao Alasca, ao Canadá, tem uma latitude, certo? Baixa, tem um ângulo φ baixo. À medida que você aumenta o ângulo φ, você vai descendo, você passa o trópico de Câncer, depois você vai para o Equador e depois o trópico de Capricórnio aqui embaixo, no hemisfério sul, ok? Quando esse φ é 180 graus, você está no polo sul. Quando o φ é 90 graus, você está no Equador, ok? E o θ? O θ é como se fosse um ângulo do fuso horário, certo? O θ igual a 0, você vai estar aqui no eixo X. Se você definir o eixo X como sendo correspondente ao meridiano de Greenwich, você está no fuso horário 0. À medida que você vai aumentando o θ, você vai caminhando aqui nessa descrição, você vai caminhando em direção ao Oriente, certo? Se você diminui o θ, você vai para o Ocidente, ok? Então ele está relacionado com a longitude. Agora, quais são as fórmulas das coordenadas esféricas? A gente precisa deduzir elas aqui e eu quero mostrar para vocês como é fácil deduzi-las, para vocês não terem que decorar, porque às vezes quando a gente decora, a gente confunde e troca uma coisa com a outra e faz tudo errado. Então, se você tiver dúvida, a dedução é muito simples. A dedução faz uso das coordenadas polares, ok? Então, lembrando que as coordenadas polares, o R tá ali, né? O R tá aqui, aqui é o X e aqui é o Y, certo? Naquele triângulo ali. Então, a gente sabe, né, pelas coordenadas polares, que o X é R cosseno θ e que o Y é R seno θ, em termos de coordenadas polares, ok? Agora nós vamos, a chave para deduzir as coordenadas esféricas, as fórmulas, é relacionar o R com o ρ e o φ, ok? E daí a gente vai fazer isso nesse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse aqui é um triângulo retângulo, aqui tem 90 graus, ok? Ele tem um lado Z, hipotenusa ρ, e qual que é esse outro cateto aqui? Observe que esse outro cateto é exatamente a medida desse cara aqui embaixo, é paralelo, ok? Aqui, esse cateto aqui tem medida R, que é a distância exatamente desse ponto aqui é o eixo Z na mesma altura, certo? A gente sabe que o R é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, o que a gente pode escrever naquele triângulo retângulo ali? Várias coisas. Por exemplo, a gente pode escrever que o seno de φ, quem é o seno de φ? É o cateto oposto, que é R, o cateto oposto a φ é R, sobre a hipotenusa, que é ρ, ok? Quem é o cosseno de φ?
O cosseno de φ é o cateto adjacente, que é Z, sobre a hipotenusa, que é ρ. Quem é a tangente de φ? É o cateto oposto, que é R, sobre o adjacente, que é Z. Então, aqui você obtém que o R é ρ seno φ. Essa aqui é a chave para escrever as coordenadas esféricas. Relacionar o R com as coordenadas polares com o ρ e o φ das coordenadas esféricas. Por quê? A gente sabe que o x é R cosseno θ. Como R é ρ seno φ, o x fica sendo o quê? R, que é ρ seno φ, cosseno θ. O y é R, que é ρ seno φ, seno θ. Ok? E quem é o z? Daqui você tira que o z é ρ cosseno φ, certo? Pegando o cosseno aqui do φ nesse triângulo. Então o z, ó, ele é um pouco diferente do x e y, é ρ cosseno φ. Ok? Como que você escreve a mudança inversa, se for necessário? O ρ é a distância, né, de x, y, z, a origem. O ρ é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. A raiz disso aqui. Se você tem dúvida nisso, basta escrever nesse triângulo aqui, olha, que z ao quadrado mais r ao quadrado é ρ ao quadrado. Mas quem é r ao quadrado? É x ao quadrado mais y quadrado. Então, de fato, o ρ ao quadrado é a soma dos quadrados de x, y, z. O ρ vai ser a raiz quadrada. Quem é o φ? Observe aqui, olha só, o φ. A tangente de φ é R sobre Z, mas quem é o φ em termos de x e y? O R não é a raiz de x ao quadrado sobre mais y ao quadrado? Então, a tangente de φ é a raiz quadrada de x2 mais y2 sobre Z. Então, quem é o φ? O φ é um ângulo cuja tangente é raiz de x ao quadrado mais y quadrado sobre Z. Ok? Beleza. E quem é o θ? O θ é o mesmo cara lá das coordenadas polares. A tangente de θ, nesse triângulo aqui de baixo, é o cateto oposto sobre o adjacente, y sobre x. Então, θ é um ângulo cuja tangente é y sobre x. Então, se você quiser saber a mudança inversa, é essa aqui, ok? E vejamos por que coordenadas esféricas são úteis. Vamos ver essa equação aqui em coordenadas esféricas. Ρ igual a A, onde A é uma constante. Quando eu digo ρ igual a A, então, em coordenadas esféricas, o que eu estou dizendo em coordenadas cartesianas? O ρ é este cara aqui, que é um z ao quadrado, dentro da raiz. Se você elevar ao quadrado, você tem isso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma esfera de raio A e centro na origem. Ok? Então, em coordenadas esféricas, essa equação aqui de uma esfera, que é uma soma de quadrados, dando uma constante, ela se simplifica como uma variável ρ igual a constante. Você está pegando todos os pontos cuja distância é A da origem. Então, veja como você simplifica a equação da esfera, certo? Em coordenadas esféricas. Então, aqui é ρ igual a A, onde A é o raio aqui. Ok? Você troca essa equação complicada por essa. Ok? Do mesmo jeito, se a sua integral aparecer dentro da função que você quer integrar, né? Aqui, por exemplo, essa função f de x, y, z, envolver soma dos quadrados de x, y, z, essa soma aqui você pode trocar por ρ ao quadrado. Então, isso simplifica muito o cálculo de algumas integrais, ok? Vamos ver agora outro exemplo. O que significa geometricamente eu falar φ igual a π sobre 4 constante? Ora, eu tenho aqui o eixo x, y, z, e quando eu falo φ igual a π sobre 4 constante, eu vou contar um ângulo de 45 graus
aqui, começando no eixo Z, eu vou descer esse ângulo até aqui, numa certa direção, certo? Aqui, uma direção aqui, θ, no plano XY, ok? Mas o que acontece agora? O φ está constante igual a π sobre 4. O ρ varia de 0 a infinito, por exemplo. E o θ não é esse θ constante que a gente pegou aqui. O θ varia de 0 a 360, de 0 a 2π. Então, quando você gira isso, você tem um cone. Então, você tem um cone cuja abertura é 90 graus. Por que 90 graus? Porque você tem 45 graus para cá, 45 graus para lá, ok? Então, φ igual a π sobre 4 descreve um cone. Φ, em geral, φ igual a constante, qualquer constante aqui, de 0 a π, ou de 0 a π sobre 2, vai descrever um cone, ok? De 0 a π sobre 2 vai descrever um cone apontando para cima. E esse ângulo aqui vai ser o ângulo de abertura do eixo Z até o cone. Ou seja, duas vezes o ângulo vai ser a abertura total do cone. Certo? Se o φ estiver de π sobre 2 a π, ou seja, maior que 90, você já vai ter aberto isso aqui até um pouco mais do que o equador. Então vai ser um cone para baixo, ok? Então é só uma parte de um cone, a parte positiva ou a parte negativa. Então, a equação de um cone, vocês lembram ela? É uma equação até um pouco complicada, que em coordenadas esféricas fica φ igual a uma constante. Se você tem dúvida, aqui você pode trabalhar com a álgebra, com as contas. Quem é o φ? O φ é um ângulo cuja tangente é isso aqui. Então tira a tangente daquela equação aqui. Tangente de φ é tangente de π sobre 4, ok? Aplica a tangente dos dois lados. Mas quem é a tangente de φ? A tangente de φ é raiz de x ao quadrado sobre z, raiz de r sobre z. Aqui, ó. A tangente de φ é o cateto oposto, que é r, sobre adjacente, que é z. Então, do lado de cá, o cateto oposto é r, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, dentro da raiz, sobre z. Agora, quem é a tangente de π sobre 4? Tangente de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Quando você passa o z para cá, o 2 sobre raiz de 2, lá você tem z igual a 2 sobre raiz de 2, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Desculpa, né? A tangente de 45 graus é 1. É o cosseno, né? Que é... E o seno, que é raiz de 2 sobre 2. Então, a tangente de φ, aplicando aqui tangente dos dois lados, tangente de φ é igual a tangente de π sobre 4. Mas quem é a tangente de φ? É o cateto oposto, r, que é raiz de x ao quadrado sobre y ao quadrado, sobre o adjacente, que é z. A tangente de π sobre 4 é 1, ok? É 1. Então, você passa o z para o lado de cá, fica z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aposto que vocês já conhecem essa equação aqui, que é a equação de um cone. Tudo bem? Então vejam como as coordenadas esféricas transformam a equação de um cone numa coisa muito mais simples. Tudo bem? E como que a gente vai calcular então integrais triplas em coordenadas esféricas? Ora, o seu sólido precisa ser um sólido, né, aqui no espaço, tal que ele precisa ser facilmente descrito por coordenadas esféricas. Ou seja, você tem ρ, θ, φ aqui. O seu θ, que é o ângulo polar, né, do fuso horário, ele vai variar entre duas constantes, alfa e beta, ok? O seu φ, ele vai, em geral, variar entre dois ângulos constantes também, C e D. Se o C for 0, você começa do polo norte. Se o D for 45 graus, você vai até aqui, até chegar no cone, certo? Com o ponteiro fazendo assim, né? Você está fazendo assim, ó, ok? Esse movimento aqui. E o seu ρ,
ele vai variar em geral, né, no caso mais geral possível, entre duas funções de θ e φ, ok? G1 de θ φ e G2 de θφ. Então, se você conseguir escrever o seu sólido assim, como é que fica a integral tripla? Fica a integral tripla de f calculado nas novas variáveis. Então, o x, né, o x é ρ seno φ cosseno θ, o y é ρ seno φ seno θ e o z é ρ cosseno φ. Ok? Ok. Quem é o jacobiano? Importante falar disso aqui, né, do jacobiano. O jacobiano, se você calcular, né, vai ficar como exercício aí para vocês na lista, as coordenadas, as derivadas parciais de x, y, z em relação a ρ, θ, φ. Calcular o determinante, né, em módulo, esse resultado vai dar ρ quadrado seno φ. Ok? Então, essa conta aqui eu deixo para vocês verificarem. Ok? Então, o jacobiano aqui, o elemento de volume x, y, z vai ser levado no elemento de volume ρ quadrado seno φ de ρ, primeiro, porque o ρ depende de θ e φ, a variação dele. Depois aqui, tanto faz, de φ, de θ, por exemplo. Então, o θ varia de alfa até beta, o φ varia de c até d e o ρ varia de uma função G1 de θφ a uma função G2 de θφ. Essa aqui é a fórmula geral. Com os exercícios vocês vão entender melhor isso e praticar. O segredo do cálculo é praticar. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Acessem a página na internet com todo esse material aqui, um resumo da teoria e exercícios propostos e resolvidos. Ok? Até a próxima!